Ele é o noivo que virá. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Bem Assim Como Você É. Eu sou Susan Oliveira e juntos nós estamos aqui conhecendo, aprofundando, entendendo aquilo que a palavra do nosso Deus tem para as nossas vidas. Os princípios, as ordenanças, tudo aquilo que o Senhor deixou. E hoje nós estamos no último episódio da série Quem é esse Nazareno? Nós estamos conhecendo quem é esse homem tão importante, o que ele fez, como que ele entrou na nossa história. E hoje a gente vai falar, ele é o noivo esperado. Em toda a sua vida, Jesus ficou aqui nessa terra, trazendo as boas novas do reino de Deus. Ele anunciou como eu e você poderíamos estar próximo ao Senhor, como esse relacionamento poderia ser refeito através de Jesus, que é o único caminho. Como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele deixou claro para que todos nós pudéssemos entender que existe um acesso ao Pai, e esse acesso é pelo Filho, por Jesus, o Cordeiro de Deus, o Nazareno, o Salvador, que veio nessa terra para cumprir um propósito. E qual foi esse propósito que Jesus veio cumprir? Ele veio reconectar toda a humanidade ao Criador. Lá no princípio a gente sabe que Deus criou o homem, Deus criou a mulher, os colocou ali em um jardim para que eles pudessem ter um relacionamento com Deus. E diante de tudo que aconteceu, nós perdemos essa conexão, perdemos esse relacionamento. E no decorrer da história, de várias formas, o homem começa a buscar o Senhor. Mas o homem é falho, nós erramos, nós temos pecados, nós ficamos distante daquilo que Deus tem para nós. Então, sabendo disso, Deus envia o seu Filho como sacrifício único e perfeito, que poderia pagar um preço por nossas vidas, para que eu e você pudéssemos ter acesso à presença do nosso Senhor. Então Jesus vem como esse cordeiro, ele morre no nosso lugar, uma morte de cruz, uma morte maldita, mas com um propósito maravilhoso, com um propósito divino. Jesus veio nessa terra para salvar todo aquele que estava perdido. E eu e você, que estamos aqui nessa terra, sem Jesus estamos perdidos. Mas a partir do momento que olhamos para aquilo que ele fez, para a mensagem, para a palavra que Jesus liberou nessa terra, nós temos acesso à presença do Senhor, acesso à palavra do nosso Deus, acesso aos braços do nosso Pai. Então, esse Jesus, esse Nazareno, esse Senhor, ele não ficou morto, não, queridos. Ele pagou o preço, ele teve a sua morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele já tinha contado para mim, para você, sobre o que iria acontecer. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho do que está escrito em uma parábola muito conhecida, a parábola das 10 virgens. Provavelmente você já passou por ela. Ela está lá no livro de Mateus. Mateus deixa isso bem claro para nós. E nessa passagem, Jesus já nos revela que ele é o noivo que virá. Você pode acompanhar comigo lá em Mateus, no capítulo 25, do verso 1 ao verso 13, a gente vai ver essa parábola e a gente vai pegar aqui alguns versos para conseguir construir esse entendimento de Jesus como o noivo, como aquele que a gente espera. Lá no início, em Mateus 25, no verso 1, Jesus começa trazendo essa mensagem e ele fala da seguinte forma: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo,
saí-lhe ao encontro. Aí vem o noivo, talvez na sua versão está escrito dessa forma. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E aqui a gente vai ver que existem 5 virgens que levaram azeite extra e 5 virgens que não levaram, que acabaram ficando sem o azeite porque não estavam preparadas. Olha só, todas eram virgens, todas estavam esperando o noivo, todas foram escolhidas, mas somente algumas estavam prontas. E o que aconteceu? O fim da história você já sabe. Então Jesus vem relatando ponto a ponto. Elas eram virgens, estavam à espera do noivo, precisavam do óleo, mas nem todas estavam preparadas. Aqui no finalzinho da parábola, no verso 13, Jesus diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. E quem era o Filho do Homem? Era ele, era Jesus, o Salvador, o Nazareno, esse que a gente tem falado e que a gente tem conhecido nessa série. E Jesus ele está apontando para o dia em que ele virá. E como Jesus ele falava em parábolas, nós sabemos que precisamos entender, discernir aquilo que ele queria deixar claro para os mais próximos, para os seus discípulos. E Jesus ele fala sobre essa passagem, depois nós temos inúmeras explicações, tem tantas mensagens em cima desse texto que a gente sabe que precisamos estar prontos para a vinda do Senhor. Para a gente discernir melhor esse entendimento de Jesus como o noivo, nós precisamos entender que ele é o Cordeiro de Deus. E João, lá no início do Evangelho, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é uma fala de João Batista, mas que João, o apóstolo, deixou escrito para nós, deixou registrado. Então, nós olhamos para Jesus como alguém enviado por Deus, como o Messias, como nós falamos no último episódio, como aquele que viria salvar, que viria trazer a humanidade de volta aos pés do Senhor. Então, o primeiro ponto é a gente entender que Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, se você não assistiu, volta aí no episódio 4, que lá nós estamos falando tudo sobre esse Messias, sobre o nosso Salvador. E nós vamos também lá numa passagem de Marcos, no capítulo 2, verso 19 e 20, onde Jesus ele é questionado ali que os seus discípulos não jejuam. Os seus discípulos, eles não têm o seu tempo de preparação, eles não têm o jejum, eles não estão cumprindo com as ordenanças de Moisés, da Torá, enfim. E Jesus responde, então, de uma forma muito direta nessa passagem de Marcos no capítulo 2, onde ele é questionado a respeito do jejum, ele e seus discípulos. E olha só o que Jesus diz. Marcos capítulo 2, verso 19 e 20. Diz assim a palavra: Jesus disse: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo ou o noivo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Olha só, Jesus falando do noivo, do esposo, daquele que virá. Ele foi questionado. E aí, vocês não jejuam? Como é que funciona? Essa vida aí é muito boa e tal. E Jesus responde de uma forma muito direta. Vocês acham que enquanto o noivo, o esposo está com vocês, vocês vão jejuar? E aí Jesus já aponta, já direciona para aqueles homens, para que eles entendam de com quem eles estão falando. Eles estão falando com o Messias, com o esperado, com o Cordeiro de Deus, que sim, que pagaria um preço, que iria por uma cruz, que seria morto, ressuscitaria ao terceiro dia, mas deixou uma promessa, que ele voltaria como o noivo, como aquele que é esperado por sua igreja, por seus discípulos, por seus seguidores. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente volta lá na parábola das 10 virgens, sabemos que existe uma preparação para o dia do noivo.
eu e você precisamos nos preparar, precisamos estar atentos para aquilo que a palavra nos ensina, precisamos dar ouvidos à voz do Senhor e entender que não é só a salvação, que não foi só aquilo que Jesus fez, que a cruz foi suficiente demais, queridos, mas existe um processo até a volta do noivo e até que o noivo venha, eu e você precisamos nos preparar. E então, como está você? Você que entende tudo aquilo que Jesus fez, você que conheceu um pouco mais sobre esse Nazareno, sobre o Filho de Deus, como você está se preparando para o retorno do noivo? Virá o dia, veremos o anunciar da trombeta, onde aqueles que se preparam, aqueles que têm o azeite extra, aqueles que estão se dedicando à presença do Senhor, vão ao encontro do seu amado. Olha só, a gente sabe que os evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas, João, contam sobre a vida de Jesus. Tudo aquilo que Jesus viveu enquanto homem nessa terra. E todos os 4 evangelhos, eles terminam com a morte e ressurreição de Jesus. Então, chega ali, termina aquela história. Mas a gente tem uma continuidade dessa história. Eu não sei se você já reparou, se você já parou para prestar atenção nisso, mas lá em Atos, no capítulo 1 de Atos, nós vamos ver a continuidade, o que aconteceu, então, ali após a ressurreição de Jesus. No primeiro e no segundo capítulo, a gente tem um pouquinho dessa história, corre lá na sua Bíblia e leia isso para que você entenda tudo o que Jesus deixou para nós. Porque às vezes a gente olha para os evangelhos e quando termina ali a gente acha que não tem mais nada. Mas tem muito mais. Olha só o que está escrito em Atos, no capítulo 1, verso 10 e 11. Vamos ler verso 10 e 11. Então aqui no comecinho vai falar da ascensão de Jesus, Jesus subindo aos céus e os discípulos ali assistindo, Jesus sendo levado nas nuvens. Mas olha o que acontece. Capítulo 1, verso 10. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Por quê? Por que será, gente? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Olha que tremendo! Esse mesmo Jesus que você está vendo sendo levado aos céus nessa hora, ele virá desse jeito, dessa mesma forma, ele virá para vós. Gente, que promessa maravilhosa! Então, Jesus deixa claro, a palavra deixa clara, os anjos vêm, deixam claro que ele virá. É isso que a gente precisa entender. A história não terminou. A cruz é um primeiro passo para que eu e você possamos entender o propósito que Deus tem. Então, precisamos olhar para Jesus, para o Nazareno, para o Cordeiro de Deus, como o noivo que virá. A partir do momento que eu enxergo tudo isso e que eu discerno sobre essas coisas, que são coisas espirituais, eu começo a mudar a minha forma de ser, a minha forma de viver e caminhar em direção àquilo que Deus tem. Deus tem algo para a sua vida. E assim como o próprio João escreveu, se estivessem escritos nos livros tudo aquilo que Jesus fez, não haveria livros suficientes para escrever essa história. Mas existe corações onde Jesus está escrevendo uma nova história dia após dia. Então que você entenda que o Nazareno, que Jesus, que o Cordeiro de Deus, que o Messias é um noivo que virá. Ele virá ao encontro daqueles que se preparam. Então, prepare o seu coração, achegue-se à presença do Senhor, ouça aquilo que Deus tem para você, obedeça tudo aquilo que a palavra deixa escrito para nós e entenda que Ele está às portas, que Ele vem.
Fica uma tarefa para você. Corre lá em Mateus, no capítulo 24, vai ler o que está escrito lá sobre os últimos dias, os dias que vão anteceder a volta do noivo, a volta do Senhor, a volta do nosso Salvador. E esteja atento aos sinais, muita coisa já está acontecendo e nós precisamos nos preparar, porque o noivo virá. Se você não assistiu toda a série, corre agora, vai lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, são cinco episódios para você conhecer um pouquinho do Nazareno, um pouquinho de Jesus e para que você possa se aprofundar em tudo aquilo que ele tem para sua vida. Que o seu coração seja cheio da presença do Pai e que você entenda que Deus te ama bem assim como você é e que ele virá para nos buscar. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar com um amigo. E eu te encontro no próximo vídeo.